Olá pessoal, aqui é o professor Baldo Fernandes e vamos para mais uma aula, uma videoaula referente à mecânica. E o tema de hoje é trabalho de uma força constante e trabalho de uma força variável. Esse é um assunto muito importante da física, então vamos acompanhar a nossa aula com atenção. Os tópicos estudados hoje serão uma breve introdução, conceito de trabalho de uma força constante, na sequência trabalho de uma força variável, depois potência mecânica. Então esses são os tópicos que vamos ver na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Pessoal, no cotidiano, a palavra trabalho é usada para designar uma tarefa. Segurar uma mala em um ponto de ônibus esperando uma condução é a realização de trabalho. No entanto, na física, só existe trabalho se houver deslocamento. Então, é muito importante que a gente possa trazer para o nosso cotidiano a definição de trabalho, uma perspectiva da física, ok? Pois bem, antes de iniciarmos, antes de definirmos a grandeza física, quero chamar a atenção que nós podemos usar 3 letras para representar o trabalho. A letra clássica é o tau, que é o T no alfabeto grego. Mas também podemos usar o T maiúsculo e também usamos o W para expressar trabalho, certo? Vamos utilizar o W, como vocês podem ver aqui no enunciado, eu já coloquei o W, ok? Mas a utilização de uma dessas 3 não vai mudar a grandeza física, ok? É apenas uma questão técnica que cada professor segue. Eu estou usando o W, tudo bem? Bem, então vamos apresentar aqui o conceito de trabalho. Trabalho é uma grandeza física escalar que mede a quantidade de energia transferida de um corpo a outro através da aplicação de uma força, que realiza um deslocamento. Então, nessa figura aqui, nós temos um objeto de massa, M. Esse objeto ele está inicialmente parado, velocidade inicial 0. Sobre ele passa a atuar uma força F, e essa força vai promover um deslocamento nesse objeto. E ele vai se movimentar para uma outra posição. Então, essa força transferiu energia para esse objeto e ele realizou um deslocamento. Logo, essa força realizou um trabalho. Então, é isso que o trabalho mede. O trabalho mede a quantidade de energia transferida através da aplicação de uma força. Muito bem. Vamos lá. Condições para uma força realizar trabalho. Quais são as condições, Ubaldo, para uma força realizar trabalho? Primeiro, é que a força deve promover deslocamento. Essa é uma condição para uma força realizar trabalho. E a segunda condição é que a força deve atuar numa direção paralela ao deslocamento. Caso contrário, se for perpendicular, a força não vai realizar trabalho. Por exemplo, nessa figura, além da força F, nós temos aqui como forças que atuam nesse sistema, nós temos aqui a força peso. A força peso ela é vertical para baixo. E nós temos aqui a força normal. A força normal ela é vertical para cima. Essas duas forças, nesse esquema aqui, não estão contribuindo para o deslocamento desse corpo. Logo, essas duas forças não vão realizar trabalho. Então, aqui eu poderia dizer que o trabalho da força peso é igual a 0 e o trabalho da força normal também é igual a 0. Mais na frente vocês vão entender matematicamente por que o trabalho é 0. Ok? Vamos lá.
trabalho de uma força constante. Nem toda força que atua em um sistema, ela vai ser constante. Tudo bem? Como é que eu vou saber se a força é constante? A questão tem que dizer para você. Se não for constante, vai ter que aparecer um gráfico para indicar como a força está variando. Ok? E se a questão não fala nada, é porque a força é constante. Então vamos observar aqui um esquema para chegar numa expressão matemática para a grandeza trabalho. Vamos lá. Então imagine um objeto e esse objeto está sendo puxado por uma força F. Essa força, pessoal, ela vai promover um deslocamento D e essa força ela está formando um ângulo, como vocês podem ver aqui na figura, com essa linha pontilhada aqui, que essa linha pode representar para nós o eixo X, certo? E se eu continuar aqui, ó, eu também posso fazer aqui o nosso eixo vertical, o eixo Y. Então, essa força aqui, vamos definir aqui só para vocês começarem a entender a ideia de força que age no ângulo em relação a uma das direções. Pois bem, vejam só, como a força forma um ângulo θ com a direção horizontal, vamos fazer uma decomposição da força F, certo? Pessoal, na figura, observem que para essa força F, eu vou ter uma componente na direção vertical, que eu chamei de Fy, e eu vou ter uma componente na direção horizontal, que eu chamei de Fx. Bem, para ficar mais claro essa ideia de decomposição, vamos para o nosso quadro interativo, certo? Acompanhe comigo. Quando se estuda vetores, nós precisamos entender o seguinte, que um vetor é um segmento de reta que vai apresentar uma orientação, vai apresentar um tamanho, certo? E vai ter uma direção. Então, vamos lá. Esse vetor, ele apresenta uma orientação. No caso aqui, essa orientação, ela está sendo para a direita. Esse vetor, ele apresenta um tamanho, que vai ser o módulo do vetor. E esse vetor apresenta uma direção. Essa direção aqui, se vocês observarem, né, e lembrarem no plano cartesiano, vamos desenhar aqui rapidinho, ó. Plano cartesiano, ó, y e x. Vejam que esse vetor ele apresenta uma direção que corresponde ao eixo x, uma direção horizontal. Bem, no nosso caso, estamos vendo aqui a decomposição. Então, para você entender um pouquinho mais da decomposição, vamos fazer aqui novamente o plano cartesiano, que é o nosso plano cartesiano. Aqui vai ser o eixo y. E eu vou desenhar agora o eixo x. Então, imagine um segmento de reta que está compreendido no plano xy. Eu vou chamar aqui de V. E esse V, ele forma um ângulo com o eixo x, que eu vou chamar de θ. Certo? Bem, o que é decomposição? É você projetar componentes no eixo x e no eixo y. Então, se vocês imaginarem que esse vetor, ele vai ter aqui, ó, uma componente no eixo x. Eu vou chamar isso aqui de Vx. E esse vetor,
ele vai ter uma componente no eixo Y. Eu vou chamar de VY. Bem, se nós tirarmos do plano cartesiano essa figura aqui, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter um triângulo. Deixa eu só ajeitar aqui o triângulo. Então, tirando essa figura, eu vou ter um triângulo retângulo. Pronto. A hipotenusa do triângulo vai ser o V. O nosso ângulo está aqui. O cateto oposto ao ângulo vai ser o VY. E o adjacente vai ser o Vx. Se nós aplicarmos aqui a definição básica de trigonometria, a função seno, o seno de um ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, você vai ter aqui VY sobre V. E se eu aplicar a função cosseno do ângulo θ, o cosseno é o cateto adjacente, que no caso aqui, ó, é o Vx, sobre a hipotenusa, que é o V. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que a componente Y é V vezes o seno do ângulo. E a componente X é V vezes o cosseno do ângulo. Então, basicamente, gente, vamos lá. Decompor um vetor é você projetar as componentes no eixo X e Y. Feita essa projeção, você pode encontrar o valor numérico dessas componentes. Como que você encontra? Aplicando a trigonometria no triângulo retângulo. Basicamente, as funções seno e cosseno. Então, o módulo da componente Y é V seno do ângulo. E o módulo da componente X é V cosseno do ângulo. Então, esse resuminho rápido nos vai ser útil daqui a pouco. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, ó, essa força F vai ter uma componente Y, vertical, vai ter uma componente X, horizontal, ok? Então, vamos tirar dessa figura aqui, ó, esse triângulo, e esse triângulo aqui, ó, saindo da figura, a hipotenusa é F, cateto oposto é FY e o adjacente é Fx. Para calcular Fx, F cosseno do ângulo, e para calcular Fy, F seno do ângulo. Ok? Muito bem. Observe que o trabalho de uma força é dado pelo produto força vezes deslocamento, FD, certo? O detalhe é o seguinte: dessas duas componentes, qual delas que está contribuindo para o deslocamento do objeto? Dessas duas componentes, a que está contribuindo é a componente Fx. Então, no lugar da força F, eu vou jogar o valor do módulo de Fx, que é F cosseno. Então, temos uma expressão generalizada, que é essa aqui, ó. Trabalho de uma força é FD cosseno do ângulo. Quem é esse ângulo? O ângulo θ é o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento efetuado pelo corpo. Esse é o ângulo θ na equação do trabalho. F é a força aplicada, D é o quanto o objeto deslocou. FD cosseno. Essa é a expressão geral para você calcular o trabalho de qualquer força, mesmo que o trabalho seja zero. Vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos lá, então.
é unidade no SI. Pessoal, trabalho é energia, média energia transferida, então vai ser em joules. Força é em Newton e o D é deslocamento em metros. Ok? Pois bem, então, trabalho FD cosseno, a unidade é o joule, força tem que ser em Newton e o deslocamento é em metro. Então, 1 joule corresponde à força de 1 Newton, que promove um deslocamento de 1 metro. Ok? Bem, vamos a 2 exemplos de trabalhos de força constante. Vamos lá. Primeiro exemplo é o trabalho clássico da força-peso. Observe o esquema a seguir. Então, imagina um prédio, um edifício. Eu tenho um objeto de massa M. O referencial que eu vou adotar é para baixo. E esse prédio tem uma altura H. Bem, a força-peso ela está atuando nesse objeto e faz ele cair em uma altura H. Muito bem. Se eu for calcular o trabalho da força-peso, é só usar a expressão. No lugar do F vai ser P, D cosseno do ângulo. Observe que o deslocamento D, que a força, peso e o deslocamento formam um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é 1. Então, M vezes G vezes H vezes 1 vai dar MGH. Lembrando que o peso é mg e o D aqui vai ser a altura. Portanto, trabalho do peso mgh. Pois bem, se ao invés de abandonar, vamos lançar o corpo para cima, vamos calcular o trabalho do peso? Vamos lá. Eu vou agora lançar o objeto para cima com a velocidade v. Então, o deslocamento vai ser agora assim, ó, para cima. O objeto vai subir, vai parar. Observe que agora, pessoal, a força-peso, eu vou até desenhar aqui do lado para vocês observarem, de vermelho. A força-peso, ela forma um ângulo que não é mais zero. O ângulo entre a força-peso e o vetor deslocamento, aqui vai ser o vetor D, o ângulo agora, esse ângulo θ, olha, o ângulo θ, ele vai ser 180 graus. O cosseno de 180 vale menos 1. Então, eu vou ter MGH vezes menos 1, isso vai dar menos MGH. Aqui está o trabalho da força-peso quando você lança o objeto para cima. Bem, portanto, o trabalho da força-peso na descida e na subida são descida MGH, subida menos MGH. Então, podemos dizer que o trabalho da força-peso é mais ou menos MGH. O M é a massa, que tem que ser expressa em quilogramas. O G é a aceleração gravitacional, que tem que ser expressa em metros por segundo ao quadrado. E o H é a altura, que tem que ser expressa em metros. Quando você fizer tudo no SI, o trabalho vai ser, como nós já falamos, dado em joule. Ok? Atenção, muita atenção. A força-peso só realizará trabalho se atuar na direção paralela, na verdade aqui é paralela ou antiparalela ao deslocamento. Por quê? Porque se o ângulo entre o deslocamento e a força for 90 graus, certo? Aí o trabalho do peso vai ser zero. Por quê? Vamos lembrar aqui, deixa eu colocar do lado, para vocês não esquecerem, ó. Trabalho do peso não vai ser P vezes D vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo for 90, se θ for 90, pessoal, o cosseno de 90 é
ficou apertado aqui. O cosseno de 90, certo? Deixa eu fazer aqui novamente. O cosseno de 90 é igual a 0. Ou seja, qualquer força perpendicular ao deslocamento, o trabalho vai ser 0. Então, por isso que a força peso só vai realizar trabalho se ela atuar na direção que favoreça o deslocamento do objeto. Bem, mais um exemplo de uma força que realiza um trabalho constante. Trabalho da força de atrito. Vamos aqui para um esquema. Observe esse carrinho aqui. Ele vai estar deslocando, andando. E com uma certa velocidade, vamos supor que sobre ele vai atuar uma força de atrito. Vejam que durante um deslocamento D, essa força é contrária ao vetor de deslocamento. Então, se eu fosse calcular o trabalho da força de atrito, seria a força de atrito. Uma coisa importante que vocês perceberem, que sempre eu estou partindo da equação geral. O trabalho de uma força é F de cosseno do ângulo. Aí, no caso agora, quem é a minha força? É a força de atrito. Então, vejam que eu estou partindo da equação geral e eu estou apenas modificando a força. Ok? Então, força de atrito, de deslocamento, e agora o ângulo entre a força e o deslocamento é 180. Vimos agora há pouco que o cosseno de 180 é menos 1. Então, trabalho da força de atrito é menos φ vezes D. Pronto. Aí, se você for calcular, lembre da nossa videoaula número 1, que nós apresentamos interações mecânicas. Para você calcular a força de atrito, é μ vezes a normal. E a normal aqui, ela pode ser igual ao peso, normal mg. No caso aqui da figura, nós temos aqui a força peso, vertical para baixo, e a força normal, vertical para cima. Ok? Então, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso é mg, então seria, aqui eu teria trabalho da força de atrito menos aí μ mg d. μ mg, esse μ mg é a força de atrito. Tranquilos? Pois bem, continuando aqui a nossa apresentação. Então, só para reforçar, já vimos isso aqui. Muito bem. Bem, uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Nem sempre a força é constante. Eu posso ter forças variáveis. Então, essa expressão que nós vimos até agora, trabalho F de cosseno, eu só posso utilizar essa expressão se a força for constante. Caso contrário, eu não posso utilizar essa expressão, certo? Aí vem a pergunta, e se a força não for constante? Como devemos proceder? Aí fica a pergunta que tem que ter uma resposta, certo? E nós vamos proceder utilizando um método gráfico. O método gráfico é o que a gente usa para calcular trabalho de forças variáveis. O que diz o método gráfico? Quando a força aplicada não for constante, o trabalho pode ser calculado através da área do gráfico, mas tem que ser um gráfico força versus deslocamento. Caso contrário, a área não vai fornecer nada. Então, para que a área forneça o trabalho, temos que ter um gráfico força
em função do deslocamento, obrigatoriamente. Ok? Então, o trabalho é numericamente igual à área sobre o gráfico. Aí por que, professor, esse termo aqui, ó, esse N em cima do igual? Esse N em cima do igual representa a palavra numericamente igual. Isso quer dizer o quê? Se você for calcular área de qualquer figura geométrica, a unidade é metro quadrado. Só que nós vimos que o trabalho é dado em joule. Isso quer dizer o quê? Você vai calcular a área, mas não vai levar a unidade de medida. Você vai levar apenas o número que você obteve. Por isso que esse método gráfico diz que a área é numericamente igual à área sobre o gráfico. Ok? Bem, uma coisa importante, quais são as principais áreas que caem em provas, né, em questões? As principais figuras são retângulo, cuja área é base vezes altura, triângulo, base vezes altura sobre 2, e o trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, aqui são as principais áreas que são abordadas em questões. Bem, vamos agora a um exemplo de trabalho de força variável. Estudamos a força elástica. A força elástica, pessoal, é uma força variável. Vimos que essa força ela varia com a deformação sofrida pela mola. E a fórmula é essa aqui, ó, menos K vezes ΔX. Lembrando que esse menos só vai indicar que é uma força contrária ao movimento sofrido pelo corpo. Então, essa expressão aqui, nós podemos representá-la num gráfico. Kx, né, a força elástica em função da deformação. E essa área aqui, ó, essa área, ela vai fornecer o trabalho. Então, nesse caso, o trabalho é numericamente igual à área sobre o gráfico. Aí, que figura é essa aqui que nós formamos? Isso aqui vai ser um triângulo. Então, o trabalho da força elástica é numericamente igual à área do triângulo. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. A base aqui é o x, aqui é a base, e a altura é kx, que é a expressão da força elástica. Então, vamos jogar na equação. Base x, altura kx. X vezes x vai dar x ao quadrado. Então, trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Esse k é a constante elástica da mola, ou do corpo que deforma, e o x é a deformação sofrida pelo corpo que deformou. Ok? Então, com isso, nós temos aí a definição de trabalho. Vimos a possibilidade de um trabalho de força constante, que no caso foi a força peso e a força de atrito, e vimos um exemplo de um trabalho de uma força variável, que foi a força elástica. Ok? Mas não esqueçam, uma força, para realizar trabalho, ela tem que favorecer o deslocamento, ou promover o deslocamento, e ela tem que atuar numa direção paralela ao deslocamento. O trabalho pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser nulo. Quando que o trabalho vai ser nulo? Quando a força for perpendicular ao deslocamento. Não esqueçam isso, ok? Na próxima videoaula, nós vamos estudar energia e suas transformações. E nós vamos rever algumas equações que foram apresentadas aqui hoje. Por quê? Porque falar em trabalho é falar em energia, tá certo? Para fechar a nossa videoaula, vamos aqui falar de um ponto muito importante, que é a definição de potência. Pessoal, por definição, potência corresponde a uma taxa de transferência de energia que ocorre num determinado intervalo de tempo. Então, resumindo essa definição em fórmula,
temos que a potência é a energia que você transfere ou transforma no intervalo de tempo. Energia e trabalho são equivalentes, então eu posso dizer que potência é o trabalho pelo intervalo de tempo. Bem, energia pelo tempo é a expressão, energia é em joules, tempo é em segundos, joules por segundo corresponde ao watt, e a gente usa o W. Não confunda esse W aqui, que é o W da unidade de potência, com o W que eu usei para trabalho. Tudo bem? Bem, a unidade de potência, o Watt, foi uma homenagem ao engenheiro irlandês James Watt, que viveu no século XVIII e aperfeiçoou as máquinas térmicas. Alguns múltiplos do Watt são bastante utilizados. O kilowatts, K, lembrando que esse Kzinho aqui é 10 a terceira. O megawatts, esse M aqui é 10 a sexta watts. Outras unidades de potência são utilizadas, apesar de não pertencerem ao SI, que são elas: o cavalo-vapor, CV. Um CV é aproximadamente 735,5 watts. E também tem o horsepower ou HP. Um HP é aproximadamente 745,7 watts. Bem, gente, o cavalo-vapor é uma unidade de potência bastante usada pelas fábricas de automóveis. Carros populares têm em torno de 60 CV. Veículos mais potentes chegam até a ter 420 CV de potência, tá bom? Então, essas são as informações dessa nossa videoaula. Espero que vocês tenham acompanhado. Se não acompanhou, revejam a videoaula. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço a todos e até logo!